BPC-157. O que nós realmente sabemos sobre o peptídeo da regeneração? Se você chegou até esse vídeo pesquisando sobre o BPC-157, provavelmente você já ouviu que ele recupera tendão, regenera músculo, melhora a articulação, protege o intestino e acelera a recuperação. E é exatamente aqui que eu quero começar, porque o BPC-157 ele é um ótimo exemplo de uma molécula que o interesse científico ele é real. A biologia é interessante, mas a narrativa da internet avançou muito mais rápido do que a evidência clínica em seres humanos. E essas três coisas elas precisam ser separadas. Olha só, BPC significa Body Protective Compound. O BPC-157 é um pentadecapeptídeo, ou seja, é uma sequência formada por 15 aminoácidos. Mas saber o nome não vai explicar por que essa molécula se tornou tão famosa. O interessante está principalmente no que aconteceu quando os pesquisadores começaram a estudá-la em modelos experimentais de lesão. Apareceram dados envolvendo reparo de tendões, ligamentos, músculos, ossos, mucosa gastrointestinal, e o processo de cada um desses tecidos é diferente na cicatrização. Então aí surge uma palavra extremamente perigosa quando ela é usada sem contexto: regeneração. Porque, basicamente, regenerar não significa simplesmente desinflamar. Uma lesão tecidual ela envolve inflamação. Um recrutamento celular requer vascularização, fibroblastos, deposição, remodelamento de matriz extracelular, colágeno, fatores de crescimento e, posteriormente, reorganização estrutural. E o BPC-157 parece interferir em diferentes componentes dessa biologia. Pessoal, existem trabalhos pré-clínicos sugerindo efeitos sobre angiogênese, sinalização relacionada ao óxido nítrico, fator de crescimento, migração celular e processos inflamatórios. Isso é fascinante. Mas aqui vem primeiro ponto grande dessa aula, que é a plausibilidade biológica. A gente não tem a gente não tem como dizer que isso isso seja sinônimo da eficácia clínica, que ela venha a ser 100% comprovada. Uma molécula ela pode produzir uma resposta fantástica numa cultura celular. Ela pode funcionar num rato, ela pode funcionar em outro modelo animal. E ainda assim nós não sabemos automaticamente qual será a magnitude do efeito, a segurança, a dose, como vai ser essa terapia, ou mesmo se aquele benefício será clinicamente relevante nos seres humanos. Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. Quando nós olhamos especificamente para a literatura musculoesquelética do BPC-157, a revisão sistemática publicada em 2025 encontrou 36 estudos elegíveis. 35 eram pré-clínicos e apenas um era clínico. Esse pequeno estudo retrospectivo envolveu 12 pessoas com dor crônica no joelho, tipo eu. 7 relataram alívio por mais de 6 meses. Claro que isso é um sinal interessante. Mas está muito longe de ser evidência que permite dizer que o BPC ele regenera as articulações. Entende? E tem mais um ponto. Segurança. Existe uma tendência curiosa na internet quando uma molécula é formada por aminoácido. Algumas pessoas passam a tratar ela como biologicamente inocente. Preste atenção. Isso não faz sentido dentro da farmacologia. A sequência, pelo fato dela ser peptídica, ela não elimina o risco. Tá? A FDA, por exemplo, aponta para o BPC-157 questões relacionadas a potencial imunogenicidade, impurezas peptídicas, caracterização do princípio ativo, além de destacar as limitações das informações de segurança disponível para determinadas vias de administração. Em julho de 2026, esse tema voltou inclusive à discussão sobre a América, né, na parte regulatória ali, pessoal, as substâncias para manipulação. Então, qual é a posição científica madura sobre essa molécula, sobre o BPC-157? Vamos ser sinceros, não é milagroso. Mas a gente também não pode fechar os olhos para isso e dizer que não existe nada.
Existe uma terceira resposta. Vocês sabem que eu amo os peptídeos. E essa resposta, para mim, ela é a mais interessante. É que existe uma biologia pré-clínica bastante provocadora e existe uma lacuna também enorme. E é justamente essa lacuna que nós precisamos acompanhar. Porque se em futuros ensaios clínicos mostram, se isso se mostra eficaz e se mostra consistente para determinadas lesões, nós teremos uma história completamente diferente. Pela minha prática, eu percebo que lesões musculares é muito mais tranquilo do que... todo mundo sabe que lesão muscular é mais tranquilo do que uma lesão tendinosa. Ou, sei lá, um desgaste articular. Eu mesmo sofro desse desgaste articular por anos. E sim, o BPC 157, junto a outras moléculas, ajudaram, melhoraram, mas não curaram. Não trataram. Se fosse músculo, eu posso dizer 90% de chance de ter reparado, regenerado. Então, tudo depende dessa parte de peptídeos. Até lá, a gente tem que parar de confundir as coisas e a gente tem que entender que existe mecanismo, existe sinal experimental, existe tratamento clinicamente estabelecido. E são 3 níveis completamente diferentes da evidência. E talvez essa seja a coisa mais importante para você guardar desse vídeo. O BPC 157 ele não é interessante porque a internet decidiu chamar ele de protocolo Wolverine. Ele é interessante porque ele nos obriga a discutir uma das fronteiras mais importantes da medicina moderna. Até onde eu consigo modular biologicamente o reparo tecidual? E essa história ela vai ficando mais interessante quando nós colocamos ao lado de outras moléculas envolvidas em reparação. E uma delas vocês conhecem muito bem, que é aquela que carrega o cobre. E provavelmente você já ouviu falar dela por causa de pele e cabelo. Só que o GHKCU, nosso GH de cobre, é uma história muito maior do que apenas cosmético. É muito mais do que o peptídeo da beleza. E é exatamente sobre essa molécula que eu vou falar agora nesse próximo vídeo. Já curte, compartilha, comenta. Já vamos pro próximo vídeo. E cara, espero que tenha gostado. Aguardo teu feedback. Segundo aquilo que vocês forem falando, nós vamos fazendo vídeos mais ou menos técnicos. Tá bom? Tamo junto.